Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 275, nós vamos ler o livro de Sofonias. O primeiro capítulo de Sofonias, ele identifica o seu autor como sendo o profeta Sofonias. O nome de Sofonias significa defendido por Deus. E o livro provavelmente foi escrito entre 735 e 725 a.C. A mensagem de Sofonias de julgamento e incentivo contém 3 doutrinas principais. Primeiro, Deus é soberano entre todas as nações. Segundo, os ímpios serão punidos e os justos serão recompensados no dia do julgamento. E terceiro, Deus abençoa aqueles que se arrependem e confiam nele. Sofonias pronuncia o juízo do Senhor sobre toda a terra, sobre Judá, sobre as nações vizinhas, sobre Jerusalém e sobre todas as nações. Isto é seguido por proclamações de bênçãos do Senhor sobre todas as nações, e especialmente sobre o remanescente fiel do seu povo em Judá. Ele teve a coragem de falar abertamente, porque sabia que estava proclamando a palavra do Senhor. Seu livro começa com a palavra do Senhor e termina com diz o Senhor. Ele sabia que nem os muitos deuses que o povo adorava, nem o poder do exército assírio poderiam salvá-los. Deus é misericordioso e compassivo, mas quando todos os seus avisos são ignorados, o julgamento é de se esperar. O dia do julgamento de Deus é frequentemente mencionado nas Escrituras. Os profetas o chamaram de o dia do Senhor. Eles se referiam a vários eventos como manifestações do dia de Deus, cada um dos quais apontava para o último dia do Senhor. Grande parte das bênçãos finais sobre Sião, pronunciadas nos versículos 14 a 20, ainda está para ser cumprida, o que nos leva a concluir que são profecias messiânicas que aguardam a segunda vinda de Cristo para serem finalmente concretizadas. O Senhor removeu o nosso castigo somente através de Cristo, o qual veio para morrer pelos pecados do seu povo. Entretanto, Israel ainda não reconheceu o seu verdadeiro Salvador. Com alguns ajustes em nomes e situações, esses profetas do século VII a.C. poderia ficar atrás dos nossos púlpitos hoje e entregar a mesma mensagem de julgamento dos ímpios e de esperança para os fiéis. Sofonias nos recorda que Deus fica ofendido com os pecados morais e religiosos do seu povo. O povo de Deus não escapará de punição quando peca deliberadamente. A punição pode ser dolorosa, mas o seu propósito é redentor e não punitivo. A inevitabilidade da punição sobre a impiedade dá conforto em um momento em que parece que o mal está desenfreado e vitorioso. Temos a liberdade de desobedecer a Deus, mas não a liberdade para escapar das consequências dessa desobediência. Aqueles que são fiéis a Deus podem ser relativamente poucos, mas Deus não os esquece. Bem, gente, esse livro ele tem apenas 3 capítulos e é o que nós leremos hoje. Vamos à leitura, então? Capítulo 1. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofertas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sob os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor, e juram por ele, e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. O dia da ira do Senhor. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor,
Far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso, serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Capítulo 2. Ameaças contra os filisteus. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, como refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e lhes mudará a sorte. Ameaças contra Moabe e Amon. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar o adorarão. Ameaças contra a Etiópia e a Assíria. Também vós, ó etíopes, serei mortos pela espada do Senhor. Ele também estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos. Alojar-se-ão nos seus capitéis tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves retinirá nas janelas. O monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação em pousada de animais. Qualquer um que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Capítulo 3. Ameaças contra Jerusalém. Ai da cidade opressora, de rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela.
Os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz, não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a tua moradia não será destruída segundo o que havia determinado. Mas eles se levantam de madrugada e corromperam todos os seus atos. A salvação da filha de Jerusalém. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Esses que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um monte e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos a mudar a sorte diante de vossos olhos, diz o Senhor. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos.